Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, com ósculo santo, salam aleikum, Pai de Deus, Pai do Senhor, graça e paz. Deus é fiel em nossas vidas, né? Isso é bênção. Então temos que cumprimentá-los com esta paz gloriosa, porque assim nos ensina e somos ensinados pelo Senhor Jesus. Quero ler com os irmãos aqui 19 de São Mateus, verso 5. E disse: portanto, o homem deixará seu pai, sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separou o homem. O verso 7. Então lhe disseram: Por que, pois, Moisés mandou dar a carta de divórcio e repudiá-la? Verso 8. E disse-lhe ele: pela dureza de vossos corações, Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Mas no princípio não foi assim. Aleluia. Meus amados, estamos diante de uma palavra fiel, uma palavra verdadeira, Santas Escrituras, Bíblia Sagrada, poder de Deus, palavra de Deus, não é? Aleluia. Aqui o verso 5, Deus declara, há uma declaração de Deus como tendo estabelecido o casamento, o que torna uma instituição divina, igreja. Olha, o verso 5 aqui no verso 5 está sendo declarado que realmente o casamento é instituição de Deus, permitido por Deus, é de Deus, igreja. E vejo muita gente aí casando hoje, divorciando amanhã, casando hoje, divorciando mês que vem, no ano seguinte, né? E aí se vai, muitos aí trocando, né? A sua senhora de 30, 40, 50 por uma de 20 aí, tá na contramão, tá? Tá na contramão. O verso 6, né? Deus está vendo um homem e sua esposa não como dois, mas como um. Portanto, né, o verso 6, né, está expressando dessa forma assim: não são mais dois, mas uma só carne. O verso 6 aqui: a vontade do Senhor deve ser procurada com respeito ao casamento. No entanto, Deus conhece a instituição do casamento, independente de ele ter conhecido, né, de ter acontecido de um acordo com a vontade de uma união, com sua vontade ou não, igreja. Olha o que o verso 6 está falando, aleluia. O verso 8, né, o verso 7, então lhe disseram: por quê? Pois mandou dar a carta de divórcio, Moisés dar a carta de divórcio e repudiá-la. Ele foi bem claro, disse ele: por causa da dureza do vosso coração, no verso 8. Por isso que foi permitido repudiar a vossa mulher, a vossa esposa, porque no princípio não era assim. O verso 8 fala que o divórcio não é da vontade de Deus, igreja. Com respeito a um marido e uma esposa cristãos, não há motivos verdadeiros para o divórcio, se ambos comportar-se biblicamente. Olha, temos que comportar biblicamente. Jamais haverá necessidade, será necessário o divórcio. Aleluia. E vejo eu nos dias de hoje, no século 21, amigos dizendo que cada caso é um caso. Eu não vejo isso na palavra de Deus, que cada caso é um caso. Eu não vejo isso.
hipótese alguma. Eu não vejo a Bíblia falando que cada caso é um caso. Porque no capítulo 2 de Malaquias, do profeta Malaquias, capítulo 2 de Malaquias, verso 16, diz assim, ó: pois eu odeio o divórcio. Também odeio aquele que cobre as suas vestes de violência, afirma o Senhor dos exércitos. Por isso procedais com sabedoria, não sejais infiéis. Olha que a palavra de Deus está falando, meus amados. Não existe esse assunto de cada caso é um caso, não. Porque a palavra já foi bem clara para nós. Que Deus uniu, não separa o homem. Porque o casamento surgiu de uma vida, de um amor. E esse amor veio, né, veio que ocorresse, né, uma união estável, uma união abençoada de um casal. Não tem coisa mais linda, né, de ver um casal de mãos dadas. Até eu, irmão Cícero, eu não consigo andar na rua assim, se não tiver pegado na mão da minha esposa, da minha companheira, da minha guerreira. Quando eu vi minha esposa pela primeira vez, né? Quando eu olhei para ela, falei: Senhor, é essa que eu quero para estar comigo todos os dias da minha vida. E eu amo a minha esposa. Confesso para vocês, meus irmãos, eu amo minha esposa. Ela é minha esposa, é minha conselheira, ela é a minha carne da minha carne, ela é sangue do meu sangue, sabe? É gratificante demais, sabe? Ensinei do fruto da nossa vida, ver os filhos, ensinei os meus filhos a andar no estatuto, nos caminhos do Senhor. Não caminho com Deus hoje, mas eu ensinei os meus filhos a andar na conformidade da palavra, porque a palavra me ensinou. Ensina os teus filhos no caminho que eles devem andar, para quando chegar os dias deles, não se desviais. Olha, então, essa parte eu fiz e bem feito. Se hoje os meus filhos não caminham com Deus, já não são um problema meu, porque minha parte foi feita, porque a Santas Escritura, Bíblia, me ensina da maneira que eu devo me importar e se comportar diante desse Deus maravilhoso. Aleluia. Louvado seja Deus. E capítulo 3 de Timóteo também ensina, né? Fala a respeito dos bispos, né? Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos lá no capítulo 3 de Timóteo. Aleluia. Capítulo 3 de Timóteo. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Capítulo 3 de Timóteo diz assim: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Olha, que falou aqui que é para o bispo. Esta palavra bispo serve para pastores, diácono, evangelista, para aquele homem, veja bem, para aquele homem que está atrás de um púlpito, ensinando para a sua igreja os santos caminhos do Senhor, doutrinando a igreja, as ovelhas, tá? É para ser marido de uma mulher só. Ah, mas isso, pastor, não é marido de uma só mulher, está no segundo casamento. Não serve, não serve. Para estar ensinando a congregação, a igreja, não serve. Não que ele seja condenado, não é isso que eu quero dizer. Mas para ser o exemplo dentro da congregação,
ele tem que ser esposo, precisa ser esposo de uma só mulher, para ser o exemplo dentro da congregação. Ah, mas ele, quando era solteiro, ele separou lá. Não, mas lá, naquele passado dele, ele deixou certos frutos. Na lei, na nossa lei, da Constituição Nacional, né? Se o camarada cometeu um crime, há 1, a 5, a 10, ou a 20 ou 15 anos, até hoje, se ele não cumpriu o que ele fez lá no passado, 20 anos atrás, no dia de hoje, é procurado pela justiça. Olha só para vocês verem. E nós que somos cristãos não é diferente, de hipótese alguma, igreja. Temos que ser o exemplo de cristão. Aonde nós estivermos, temos que ser luz, temos que ser espelho, tá? Ah, mas, irmão Cícero, cada caso é um caso. Eu não vejo isso na santa palavra de Deus, que cada caso é um caso. Jamais vejo isso. Se acontecer comigo no amanhã, acontecer de separar da minha esposa, estou contra a palavra de Deus. Porque um dia eu falei para o Senhor que eu quero, conviver e viver com ela até os últimos dias da minha vida. Se eu viver até o final deste ano, de 2020, passo 31 anos de vida conjugal de casado. Entre noivado e namoro, vamos colocar 34 anos ao todos, né? Louvado seja Deus. No capítulo 54 do profeta Isaías, verso de número 5, olha o que fala aqui, ó. Aleluia. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele será chamado o Deus de toda a terra. Porque o Senhor, verso 6, porque o Senhor te chamou como uma mulher, aleluia, desamparada e triste de espírito, como uma mulher da mocidade, que é desprezada, diz o teu Deus. É isso, meus amados. Se alguém me falar, olha, cada caso é um caso, eu falo, não vejo a Escritura Sagrada e você está errado, né? Então, eu fico com Deus, com a palavra de Deus, com aquilo que o Senhor me ensina. Porque a palavra me diz que o Espírito Santo me guia em toda a verdade. Se o Espírito Santo, meus irmãos, me guia em toda a verdade, jamais vou andar em treva, jamais vou estar em treva, porque a palavra diz assim, o Evangelho do Senhor me fala assim, que a palavra, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então jamais vamos estar em trevas, se realmente prosseguirmos da maneira que está escrita na palavra de Deus. Porque família é bênção. Família é dádiva de Deus para todo homem de bem, para toda mulher de bem. Se quisermos apanharmos fruto do Espírito, temos que andar em conformidade com a Santa Escritura, conforme a palavra de Deus. Se não há respeito na vida conjugal, também não há respeito na palavra de Deus e nem na presença de Deus. Tá? Então vamos fazer com que esta palavra, ao ouvirmos, ela entra no nosso íntimo, porque a palavra de Deus, ela vem e divide corpo e alma e espírito. E família é bênção. Todo homem de bem, toda mulher de bem, ela se comporta como
uma verdadeira esposa e ele como um verdadeiro esposo para ela, porque somos o corpo de Cristo, somos a esposa de Cristo, igreja de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Vamos aproveitar este momento, este momento oportuno e segurar nas mãos do Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Porque a gente vê aquelas prudentes, elas estavam zelando, elas estavam preocupadas com suas vestes, ela estava preocupada com azeite para que realmente pudesse, chegar o esposo, não seria apanhado de surpresa. E nos dias de hoje, nesse século 21 que estamos vivendo hoje, tem muitos irmãos, muitas irmãs, muitos obreiros, pastores, diáconos, evangelistas andando na contramão da santa palavra de Deus. Mas eu não vejo isto na palavra de Deus. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo em nossas vidas, igreja. Como que eu vou ensinar o meu filho, não dando exemplo para ele de pai, dentro da minha casa, não respeitando a minha esposa dentro da minha casa? Mãe, como vai dar um exemplo para o filho, não respeitando o seu esposo, dentro da sua casa ou na rua? Se o pai fala, não, meu filho, a mãe fala, sim, meu filho. Que mãe que você é? Se a mãe fala, não, meu filho, o pai fala, sim, meu filho. Que pai que ele é? Vamos aprender, meus irmãos, minhas irmãs. Vamos examinar as escrituras, nas conformidades, conforme está escrito, e vamos, E vamos fazer por merecer uma salvação em Cristo Jesus. Você, pastores, que se diz pastores, que está no segundo casamento, não, eu não tenho como pastor. Louvado seja Deus. Evangelista, não tenho como evangelista. Diácono, não tenho como diácono. Se alguns pastores fez promessa de fé de servir a Deus, ele sabe o que está escrito. Então não deve estar na frente de uma congregação, ensinando a congregação, se ele estiver no segundo casamento, ou se estiver amaziado. Se não é um exemplo, não serve para estar ensinando a congregação. Não serve para estar ensinando a congregação. Não serve. Mas cada caso é um caso, não é assim. Como eu já disse, se praticou um crime lá 10, 15, 20 anos atrás, você tem que pagar no dia de hoje. Tem que pagar. Se não pagou ainda, é procurado pela justiça. E vai ser preso, e vai ser condenado. Eu conheci um irmão na época, que tinha feito algo no passado, e se converteu, estava servindo a Deus. Mas ele tinha um crime para ser pago na justiça. Depois passaram uns 10 anos ou mais, o que aconteceu? Chegou o oficial de justiça na porta da casa dele e ele foi pagar a sua pena, mesmo sendo crente. Pagou a pena. Eu cheguei a levar para ele cesta no DP, produto de limpeza no DP para ele, Mas ele pagou. Então tudo que realmente fez, não tem como escapar na presença da justiça. E nem na presença de Deus, Então, esta é a palavra que o Senhor Jesus, que o Espírito Santo me deu neste momento, que os irmãos possam orar em meu favor, da minha esposa Adriana, dos meus filhos. Louvado seja Deus. Meu filho Silas mora em Rio Claro, é uma bênção, é um músico, adora louvar a Deus. E às vezes ele me liga, a gente fica 1 hora, 2 horas no telefone, conversando a respeito dessa palavra santa.
Peço oração também para minha filha Eliane, para minha filha Aline, que não estão nos caminhos do Senhor, mas eu creio que Deus tem promessa na vida delas. Tá bom, meus irmãos? Eu agradeço esta oportunidade de estar podendo expressar esta palavra do Senhor. Que Deus abençoe a cada um. Fique com esta palavra, com Malaquias 2,16, com Isaías 54, verso 5, e qual iniciamos a palavra, né? E também, né, com 1 Timóteo, capítulo 3, que nos ensina, louvado seja Deus. E é isso aí, que a graça de Deus e a comunhão do Espírito Santo possa permanecer na vida de cada um até que Ele venha, né? Então não se esqueça, Isaías 54:5, Malaquias 2:16, Mateus capítulo que nós iniciamos, capítulo 19, louvado seja Deus, vamos lá, aleluia, louvado seja Deus, glória a Deus. Iniciamos em Mateus 19, verso 5, né? Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Isso, iniciamos em Mateus 19, verso 5. Então a gente deu uma boa andada na Escritura Sagrada. E é isso aí, meus irmãos. Mateus 19, verso 5. Louvado seja Deus. Depois a gente foi para Malaquias 2,16. Isaías 54, verso 5. E terminamos, né, na graça e no poder de Deus. 1 Timóteo 3, verso 1 em diante. Que os irmãos possam, né, me perdoar pela maneira que expressei, mas o que eu fiz foi pelo Espírito Santo de Deus. Tá bom, meus amados? Permanecemos em oração até que Ele venha, até que esse Deus poderoso venha. E o nosso lugar está reservado na sua maravilhosa e bendita presença. Shalom, salam aleikum, Pai do Senhor, Pai de Deus, a paz do Senhor Jesus com os santos, todos meus amados. Eu amo a cada um de vocês. Vamos permanecer em oração, porque a família é a base de todo homem e de todo cristão. Se professamos esse Deus, vamos andar em espírito e em verdade. Abraço, meus irmãos. Deus abençoe a todos.